Olá, meus amigos. Você pensou que nessa rodada do Brasileiro eu não viria aqui comentar, né? Não, eu tinha que esperar o jogo da noite de ontem, da noite de quarta-feira, desculpe, na noite de segunda-feira, entre o Cruzeiro e o Mirassol. Foi um empate de 1-1 e o Cruzeiro perdeu 2 pontos e ganhou 1 e se distanciou um pouco do líder Flamengo, que está com 43 pontos. E mantendo então o Palmeiras em segundo lugar, como o único que pode alcançar logo assim, nas próximas rodadas do Flamengo, né? O Flamengo teve uma sorte, porque ele foi disputar o primeiro jogo em Porto Alegre contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. O Internacional descansou a defesa toda e, com isso, foi uma mama na égua, como dizia papai, para o ataque brasileiro. O Brasil ganhou de 3-1 e subiu mais 3 pontos na tabela de distância em relação ao Cruzeiro. Mais em relação ao Cruzeiro, são 5 pontos. 3 pontos em relação ao Palmeiras. O Palmeiras tem um jogo a menos, o Flamengo também tem um jogo a menos. Então é possível que esse equilíbrio, e é contra o Sport, que está em outro lugar, esse equilíbrio possa ser mantido. O Flamengo jogou muito bem, dando muita esperança, um jogador que comprou agora do Atlético de Madrid, o Saúl, além de já ter confirmado a competência do Flávio Lino, que é um jogador, um ponteiro de muita categoria, né? Mas o empate do Cruzeiro é que foi fundamental para mexer um pouco, né? E outro fundamento, infelizmente eu vou ter que falar aqui do farsante Neymar, né? Neymar Júnior. Neymar Júnior não fez nada no jogo contra o Vasco. E o Vasco perdeu uma goleada histórica para o Santos de Neymar perdeu para uma goleada histórica para o Vasco, que não está em também nenhuma assim, grande ascensão na tabela, por 6-0. O Neymar, como você sabe, não jogou nos 7-1, estava machucado e não jogou na derrota do Brasil para a Alemanha nos 7-1 na Copa. Mas tomou ontem nas costas 6-0, que é a mesma diferença de gol, 6. E saiu de campo chorando de forma absolutamente canalha, porque tentando transferir para os meninos do Santos, que não tem culpa nenhuma disso, e que não ganham a fortuna que ele ganha, pelos idiotas do Santos, que inclusive demitiram o técnico, que era o auxiliar do Tite na seleção brasileira, e terminaram levando essa goleada histórica, e o Neymar com essa palhaçada dessa lágrima, que não o redime nada, porque não jogou nada mais uma vez, e agora estarem falando na próxima convocação que o Ancelotti vai fazer da seleção, pode ser que ele esteja. Eu espero que o Ancelotti esteja no domínio das suas faculdades mentais, da sua imparcialidade, e não faça essa besteira. Né? Neymar precisa jogar muito ainda para poder entrar na seleção. A seleção, por enquanto, com o Neymar, seria de novo ainda a Selecinha. Vamos ver se até lá, pelo menos o Ancelotti pai, cria juízo e deixa o Neymar descansando com os seus novos patrocinadores absurdos, que é a estúpida direção do Santos Futebol Clube. Um time que já teve Pelé, pelo amor de Deus. Bom, vou ficando por aqui, direto ao assunto, em té.